Pac-Man, um dos jogos mais conhecidos do mundo, um jogo que marcou a geração de várias pessoas. Meus irmãos falavam da época do fliperama e das máquinas de arcade. Eles me falavam que eles iam para as lojas para jogar alguns jogos, tipo Street Fighter, Pac-Man, Mortal Kombat e vários outros. Muitas pessoas dizem que essa era a época de ouro dos games, por causa que era algo totalmente inovador e também era muito divertido. Mas tinha que pagar, né? Infelizmente. Mas com esses fliperamas, surgiu uma história de um arcade danificado, ou a lenda urbana da versão obscura de Pac-Man. E eu vou contar para vocês a história dessa versão. Então, fiquem com o vídeo. O jogador estava jogando normalmente uma partida de Pac-Man. Sabe como é que é, né? Pegar aquelas moedas, comer os fantasmas e assim passando de nível. Sendo que nós temos 3 vidas e não podemos tocar em nenhum fantasma. Ou senão... a gente vai de Americanas, infelizmente a vida é assim. E eu me lembro que surgia vários recordes doidos, e até fala que o Pac-Man, ele tem um final, que era algo que muitas pessoas não sabiam. Para conseguirmos atingir o final do jogo, a gente precisava atingir a pontuação máxima. Mas quando a gente atingia, o jogo ele bugava completamente, deixando assim injogável. Então surgiu o rumor de que esse era definitivamente o final de Pac-Man. Então nessas partidas de tentar zerar o jogo, o jogador ele botou mais uma moeda, por causa que ele falou que essa era a partida para conseguir o final perfeito, que era não perder nenhuma vida no Pac-Man. Então o jogador, tryhardando para não perder nenhum tipo de vida e tentando zerar o mais rápido possível, ele percebeu que o jogo ele tava dando alguns tipos de glitch. Então quando ele passou da fase, simplesmente a tela ficou preta. E a fase, ela mudou completamente. Os fantasmas tinham sumido e apareceu um outro Pac-Man. Mas o sprite do personagem estava muito distorcido. Parecia que algo estava errado. Ele foi jogando normalmente, tentando pegar todas as moedas e os seus pontos, por causa que isso não deixaria ele atingir a pontuação máxima. Mas despertou uma curiosidade na mente dele. O que aconteceria se ele tocasse naquele Pac-Man? Então, chegando cada vez mais perto, o jogador ele percebeu que haviam sons de sofrimento emanadas por aquele fliperama. Ele estava chegando cada vez mais perto. E então, o jogo ele volta ao normal. Mas a gente sabe que há alguma criatura nos observando. E é bom que a gente fique longe daquela criatura. Por causa que há algo que me diz que ela não parece ser segura. E a cena é cortada. Uma bola amarela está na nossa frente. E ela dá um sorriso bizarro. Aquilo definitivamente não era humano. O jogo ele bugou. Parecia que ele não iria conseguir atingir a pontuação e provavelmente aquela moeda ela foi desperdiçada à toa. Mas então o jogo ele desbugou, então ele conseguiu resetar. Então ele não perdeu aquela moeda, ele conseguia ainda jogar o Pac-Man. Mas então apareceu uma coisa, versão teste 1.0. Sim, ele conseguiu entrar naquelas versões testes. Vocês sabem, antes de entrar pra beta no jogo, aquela definitivamente era a versão onde os criadores do jogo ainda estavam criando, decidindo como seriam as mecânicas, os sprites, o personagem. Mas então não demorou muito para aparecer de novo o Pac-Man. Então enquanto ele estava jogando, ele percebeu que a velocidade do jogo estava muito acelerada. E o outro Pac-Man também estava contando as moedas que ele estava pegando, fazendo com que ele não conseguisse pegar a pontuação máxima. Então, percebendo que o objetivo dele era praticamente inútil, ele queria ver qual seria o final definitivamente daquela versão. O jogador, ele foi jogando o jogo e ele percebeu que soava uma música bem assustadora de fundo. A música ia acelerando cada vez mais, até chegando o ponto que o arcade não aguentou mais. A sombra de um homem aparece no jogo. E essa sombra é do criador do jogo, do Toru Iwatani. Mas é claro, quando ele era mais jovem. Então, a cena é cortada para o Pac-Man no corredor. Ele se sente encurralado e até mesmo com medo. Parece até que há alguma criatura por trás desse corredor. E então, o Pac-Man ele se lembra de suas memórias sobre o que aconteceu no passado. Depois daquilo, rodou um vídeo onde havia uma pessoa num labirinto. O jogador se sente muito desconfortável vendo aquela cena claustrofóbica e escura. Parecia que não tinha nenhuma alma viva naquele labirinto. Ele até se perguntou, isso é Pac-Man? Quando ele tava chegando no final do corredor, ele não sabia o porquê, mas estava se sentindo desesperado. O jogador toma um susto com esse Pac-Man. Ele tenta fugir, mas não conseguindo, porque no final, o destino era inevitável. A criatura o alcançou
E então, deu game over. A gente perdeu. Mas como assim? Como a gente perdeu? Porque o Pac-Man nos atacou. Ele fica totalmente incrédulo com esse final. Ele não sabia que ele estava nessa versão beta do jogo. Ele se sentiu que precisava jogar mais uma vez para conseguir entender a história do que estava por vir. Quando ele está jogando, ele percebe que ele está num corredor vazio, como o Pac-Man pegando todas as moedas. Os fantasmas tentam correr atrás dele, mas surge um sprite bizarro o seguindo. Chega um momento que ele não consegue mais fugir dos fantasmas, e então ele é pego. Ele começa a bugar loucamente, se sentindo muito frustrado com esses fantasmas. Por que ele tem que ser morto por eles? Por que ele não pode seguir apenas esse labirinto pegando as moedas? Por que sempre ele tem que ser o vilão da história? Eles precisam sofrer para que eles nunca mais venham atrás de mim. Aparece uma mensagem no arcade. É seu turno agora. Você pode matar qualquer fantasma. Você é o herói, certo? Você procura qualquer tipo de inimigo, porque você sabe que no fundo do coração é isso que eles merecem. O vermelho que estava escondido, ele é encontrado. Ele tenta fugir, mas infelizmente ele não consegue. O Pac-Man mata ele, sobrando apenas carne e sangue. Os outros fantasmas tentam ir pra cima dele, tentando vingar o seu amigo e impedir qualquer tipo de atrocidade que esse monstro pode fazer. O azul tenta te pegar por trás, mas o Pac-Man não vai deixar isso barato. Ele garante que ele vai ir pro inferno por ter matado ele há alguns minutos atrás. O rosa, ele fica completamente em choque, não conseguindo fazer qualquer tipo de movimento. E então, o pedaço de pizza, ele vai lá e mata também o rosa. Mas em suas lembranças, ele sabe que falta ainda mais um fantasma, o maldito laranja. O laranja, ele tá se escondendo para não ser descoberto, porque ele sabe que aquele definitivamente não é o Pac-Man, porque não faz sentido ele simplesmente conseguir matar outros fantasmas sem aquela bola para comer eles. Mas então, ele é descoberto. Ele tenta fugir o máximo que possível e vemos um reflexo de nós mesmos. Nós somos o sprite bugado. Chega um momento que o fantasma, ele se sentiu encurralado e então ele puxa um 38 e mata o Pac-Man. E mesmo com todos aqueles tiros, nós somos pegos e morremos para a criatura. Agora sabemos porque não haviam fantasmas no início do jogo. É porque aquela versão do Pac-Man maligna, ele comeu todos eles. E assim, a lenda de Pac-Man se encerra. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E sim, foi um pouquinho mais simples do que o último. E é isso. Falou!